Glória a Deus. Abra a tua Bíblia aí agora, em nome do Senhor, no capítulo 11 do Evangelho segundo escreveu São João. Capítulo 11 do Evangelho de São João. Vamos lá. Glória a Deus. No versículo de número 45. Aos 53, do 45 ao 53, amém? Eu leio uns irmãos leem o seguinte, e assim sucessivamente. Muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria e tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do sinédrio e disseram: que faremos? Este homem realiza muitos sinais miraculosos. Então um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse: vós nada sabeis. Ele não disse isso de si mesmo, mas como sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria. Desde aquele dia resolveram matá-lo. Amém? Os irmãos podem tomar assento em nome de Jesus. Glória a Deus. A presença de Deus é notória aqui nessa noite. Que coisa boa nós estarmos aqui diante do Todo-Poderoso. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, depois de 4 dias, e você vê que ressuscitar Lázaro, com a ênfase dos 4 dias, porque havia uma crença entre os judeus, que até 3 dias depois de morto, o espírito ainda estava ali, presente, perto. Mas a partir do 3º dia, a coisa ficava terminantemente irremediável. Então, se Jesus tivesse ressuscitado o Lázaro, dentro dos 3 primeiros dias, os que lhe eram desafetos, os que lhe faziam oposição e que faziam uma manobra política contra ele, ia falar: está vendo, isso não valeu, porque ele ressuscitou dentro dos 3 dias. Mas Jesus, quando você lê a narrativa do capítulo 11, e essa mensagem que eu estou pregando está na esteira da ressurreição de Lázaro, Jesus, de propósito, ele faz esse atraso. De propósito, ele provoca o atraso. Ele promove o atraso. Para desmontar, para quebrar na emenda. É interessante como que Deus trabalha, porque Deus trabalha para quebrar na emenda, para afastar de maneira definitiva
e deixar assim incontestável a realidade do milagre que ele operou. Então parece um detalhe quando a gente fala depois de 4 dias e tal. É um detalhe que faz a diferença, porque havia toda uma concepção, havia toda uma crença estruturada para tentar anular, para tentar colocar na margem da ignorância, para que o milagre não fosse visto como milagre, para que o milagre fosse colocado para debaixo do tapete, para que as pessoas criassem um argumento para neutralizar o efeito daquela obra maravilhosa de arrancar o Lázaro morto depois do túmulo. E Jesus chega e até cria revolta, porque Maria e Marta ficam aturdidas, decepcionadas, deprimida, revoltada, fica brava, porque Jesus chega na cabeça delas atrasado. E Jesus chega no 4º dia. E aí quando Jesus chega no 4º dia, aí a coisa fica ruim para o lado daqueles que faziam profissão de tentar inibir o avanço do ministério de Jesus. A coisa fica feia, porque agora a coisa fica rasgada. Agora a verdade fica escancarada, impossível de ser mascarada, de ser assim, sabe, de dar alguma desculpa, de revestir de desculpa. Não, agora a coisa fica complicada na cabeça deles. E eles então entendem que por causa daquilo que Jesus tinha feito, eles não vê outra opção. Eles chegam à conclusão de que precisava dar um fim naquilo tudo. Falam, do jeito que a coisa anda, nós vamos perder para esse Jesus aí, que fica pregando essas coisas aí. Do jeito que a coisa anda, nós vamos perder para ele. Do jeito que a coisa anda, ele vai começar a ganhar todo mundo para o lado dele, porque a coisa fica irresistível para o lado dele. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Amém ou não? Não precisa dar um jeito de detê-lo. Ei, meu Deus do céu. Eu me emociono, porque o diabo tenta deter a obra de Deus na minha vida, na tua vida. E quem está na presença de Deus é igual clara de ovo. Quanto mais bate, mais cresce. É complicada a coisa. Parece que o diabo, quanto mais o diabo tenta atrapalhar, quanto mais tenta atrapalhar a trajetória de José, mais os irmãos dele estão empurrando ele para o centro da vontade de Deus. Quanto mais eles sabotam, quanto mais sabotam, eu vou dizer uma coisa para você. Deus está contigo e já determinou a tua bênção. No coração de Deus, Ele já sabe onde você vai chegar. E não se aflige pelas manobras de gente perversa e que não teme a Deus, não. Confia no Senhor. Porque quanto mais tentarem te atrapalhar, quanto mais tentarem obstar o teu caminho, na verdade eles vão estar dando tiro no pé, mais eles vão fazer você chegar onde eles não querem que você chegue. Creia no Senhor que Deus está aqui nessa noite. Eles falaram assim: desse jeito a vaca vai para o brejo e nós vamos se lascar com esse
com esse Jesus aí. É assim, ó. Então os principais sacerdotes e os fariseus, e eles queriam agora matar ele pelo que ele fez. Eles ficaram ofendidos pela ressurreição do Lázaro. Eles ficaram contrariados. Eles se sentiram ofendidos. Eu fico vendo onde é que eles têm direito de ficar ofendidos porque Lázaro agora saiu do túmulo. Porque eu não queria. Eu não queria que Lázaro saísse do túmulo. Quem é que disse que Deus precisa pedir permissão para alguém aqui para fazer alguma coisa? Irmão, deixa Deus agir, irmão. Deixa Deus fazer, Ele é Deus, Ele é o Senhor de toda coisa. Não tem nada que escape o seu poder. Não tem nada, eles se zangaram, falaram aqui, ó. Então os principais dos sacerdotes e os fariseus convocaram a reunião no Sinédrio, dizendo: que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Se o deixarmos prosseguir assim, todos vão crer nele, e virão os romanos e tomarão o nosso lugar, nossa própria nação. Louvado seja Deus. Aí o sumo sacerdote falou assim: vocês não estão sabendo de nada. Vocês não sabem de nada. E aí ele vem assim, ó: não percebeis que convém que um homem morra? Então aqui, irmãos, nessa parte do evangelho, é uma parte muito grave, porque Jesus, por que eles vão tramar a morte de Jesus? Por que eles vão criar um plano para matar Jesus? Por que eles vão arquitetar, engendrar na madrugada? Por que eles vão fazer isso para matar Jesus? Por causa do milagre que Jesus tinha feito. Não por causa do mal, por causa do bem que ele fez. Meu amigo, eu estou nessa noite aqui dizendo para você, aqui é o seguinte, deixa eu voltar aqui para explicar. Quando Caifás toma a palavra, é assim, a gente precisa de uma espécie de um respaldo moral. Alguém com a palavra assim de peso no negócio para poder levar a efeito aquela proposta. Então precisa ter assim uma pessoa, um figurão que tem assim cacife, que tem condição de cacifar mesmo o negócio. Então, quando Caifás, que era o sumo sacerdote, a maior autoridade religiosa da época, chega aqui e fala assim: não, peraí, que eu vou organizar a ideia. Primeiro, você precisa entender que precisa de alguém morrer. Precisa que alguém morra. Um homem só morra pelo povo, para que não pereça toda a nação. E é aqui que eu quero chegar. Ele não, aí o evangelista, o escritor, inspirado por Deus, vai dizer o seguinte: ele não disse isso de si mesmo. Então, o Caifás aqui, que é o chefão, que é o camarada aqui que tem o peso da palavra, é o que vai respaldar o negócio, ele toma a palavra e fala: pera, vocês não sabem de nada. Alguém precisa morrer para que toda a nação não pereça. E aí o evangelista, o escritor, está dizendo assim: ele não sabia, ele não falava dele mesmo. Ou seja, ele que queria matar Jesus, ele que estava preparando o mal para Jesus, ele que estava encabeçando o mal para Jesus, agora a Bíblia vai dizer que assim, ó, ele não falava de si mesmo. Irmãos, o Caifás, agora, com essa palavra, ele vai ser usado por Deus sem perceber.
Às vezes a gente está acostumado na igreja que Deus use o pastor, alguém em profecia, um dos nossos irmãos, o presbítero. Mas nesse caso aqui, a Bíblia vai falar que o Caifás vai ser usado. Está aqui, ó. Ele não falava de si, mas como sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria. Ou seja, ele não sabia, ele não queria, não era isso que ele queria. Mas quando ele tomou a palavra, ele acabou sendo instrumento de Deus para fazer a vontade de Deus, sem se dar conta disso. E por quê? Por causa da soberania de Deus. Deus vai usar pessoas ímpias, descrentes, pessoas que não creem em Deus, pessoas que são totalmente alheadas da fé, das realidades que a gente vive aqui, mas elas serão usadas sem perceber, para que o propósito de Deus se cumpra na vida do filho dele. Quando Caifás falou aquilo, o evangelista fala, mas ele não falou dele mesmo. Glória a Deus. Ele não falou dele mesmo. Ele não sabia que naquela hora ele estava sendo usado por Deus. Porque o filho dele, olha só, o interesse dele era matar Jesus, para tentar fazer com que o ministério de Jesus morresse. E quando ele fala, é necessário que alguém morra, o evangelho fala, mas ele não falou dele mesmo. E ele não falou dele mesmo, porque naquela hora ele estava falando sob impulso e direção de algo maior do que ele, que estava agindo na vida dele. Louvado seja Deus. Eu fico imaginando assim, olhando esse texto, o que Deus, o mover de Deus em esferas, em dimensões, que a gente é incapaz de imaginar. Deus está movendo pessoas em lugares, e essas pessoas em lugares sequer se dão conta, sequer são capazes de se dar conta de que, na verdade, naquele instante, eles estão sendo instrumentos de Deus para abençoar o servo dele. Louvado seja Deus. Irmãos, eu vou te dar um exemplo. Às vezes, um crente cheio de fé vai fazer uma cirurgia e ele vai passar pelas mãos de um médico completamente ateu. Às vezes você vai entrar numa aeronave para fazer uma viagem para um outro lugar, para um outro país. E no comando daquela aeronave tem alguém que nem sabe nada acerca de Deus. E Deus, pelo propósito dele, essa pessoa vai te levar em lugares que ele nem tem ideia do que ele mesmo está fazendo. Porque os bastidores, o plano de Deus acerca de cada um de nós aqui vai ser executado conforme a vontade de Deus. O plano de Deus acerca de cada um de nós aqui vai ser executado de acordo com a perfeita vontade de Deus. E muitas vezes o plano qual é? O plano do homem é o quê? O plano do homem é para matar. O plano do homem é para derrubar. O plano do homem é para acabar. O plano do homem é para destituir.
Mas quem que vai prevalecer, o plano do homem ou o plano de Deus? O que é que vai preponderar, o plano do homem ou o plano de Deus? Irmãos, nessa noite eu preciso que você confie aqui. Louvado seja Deus. O sumo sacerdote está tomando na mão dele o caso. Ele está tomando na mão dele o caso para fazer o pior para Jesus, para o Filho de Deus aqui. Mas na hora que ele toma o caso na mão, a Bíblia está dizendo, mas ele não falou dele mesmo, porque nessa hora, louvado seja Deus, mesmo ele querendo fazer o pior, Deus fala assim, você não vai fazer o pior não, vai prevalecer na sua vida também a minha vontade, você vai fazer o melhor. Ele está querendo ir para cá, mas Deus vai fazer um jeito, sem que ele se dê conta, para que a coisa vá do lado e na direção que Deus determinou pelo seu poder. Por isso que a Bíblia diz em Jeremias no capítulo 10 e no verso 23, porque não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha dirigir os seus passos. Na hora que o grandão pegou lá o pilote do negócio, do destino de Jesus, porque ali eles estavam tramando sobre o destino de Jesus, eles estavam interferindo no destino de Jesus, eles estavam interferindo no curso da vida de Jesus, mas o curso da vida de Jesus, o destino da vida de Jesus, a senda da vida de Jesus, a história da vida de Jesus, não era uma história feita por homem, não é história escrita pela mão humana, era história escrita pelo dedo de Deus. E é por isso, meu amado, que quando ele toma o controle e fala, agora nós vamos conduzir a história desse Jesus o Nazareno por aqui, e a Bíblia diz, e sem saber. Fica de pé para a gente terminar esse culto. Glória a Deus. Na hora que ele pega aqui a palavra, ele fala, daqui que eu vou resolver esse negócio. Meu Deus, chega a dar um calafrio. Chega a me dar um calafrio. Meu Deus, o homem pegou. E o homem implacável. O homem pegou e com ele não tem minha palavra não. Ele vai decidir o negócio. E na hora que ele pega o negócio na mão e fala, agora eu vou dar fim, agora nós vamos definir, agora nós vamos traçar a reta aqui. E aí o versículo 51 me toca. Eu nunca preguei essa passagem aqui. Eu nunca preguei essa passagem bíblica aqui. Nunca. Mas não tem uma única vez. Não tem uma única vez em que quando eu passo por aqui, essa passagem me revira por dentro. Sabe por quê? Porque os homens pensam que pode interferir na tua vida. Existem poderes. Você não vê o governo, sempre há uma sanha. Esses dias eu estava lendo aquele livro Revolução dos Bichos, lá do George Orwell, e ele fala do apetite dos governantes, dos poderes, de quererem controlar a vida individual das pessoas, os destinos das pessoas. O George Orwell é um escritor inglês conservador. E aí, eu estou lendo aqui, o homem pegou o comando. Vocês não sabem de nada, daqui que eu vou resolver. E ele tinha poder, ele tinha caneta. Vocês precisam entender isso comigo aqui, ele tinha caneta. O homem tinha a canetada desse Caifás aqui, era a canetada poderosa. Você sabe uma canetada desses grandões aí, dos poderes aí para cima, que dão uma canetada e cumpra-se imediatamente? Tá aqui, o Caifás tem um poder para dar canetada. Mas na hora que o Caifás pega a caneta para dar a canetada dele,
a mão invisível do Todo-Poderoso vai na caneta dele. E na hora que ele começa, sabe quando ele vai para um lado e o negócio sai para o outro? Ele projeta de um jeito, mas o cabresto de Deus está aqui. Sabe? Porque quem é que resiste o Todo-Poderoso? Quem é que resiste a mão de Deus? Quem é que suporta a ação do Todo-Poderoso? Quem é que consegue contestar a soberania? Quem é que consegue refutar a grandeza de Deus Todo-Poderoso? Quem é que consegue deter a mão de Deus Todo-Poderoso? Ninguém, meu irmão, ninguém. Que pega na caneta, falou que agora nós vamos. E ele não falava de si mesmo, mas ele profetizou. Irmão, olha só, é estranho a Bíblia falar que ele profetizou, não é? É ativo, não é pastor Messias. A gente vê se um pastor, um sacerdote, um homem assim, um profeta, uma pessoa crente, temente a Deus, mas esse aqui profetizando, meu Deus, mas ele profetizou. Você vai ouvir profecias que vão te soar estranho no teu ouvido, porque você está acostumado aqui no Pentecostês nosso aqui, no reteté. Só que você vai ouvir profecias acerca da tua vida. E quando você ouvir isso que eu estou te dizendo como homem de Deus aqui nesta casa, escuta-me! O diabo está tramando uma destruição para você. O diabo está tramando uma derrota para você. O diabo está tramando uma ação humilhante para você. Está tramando um fim contra você. Mas eu estou aqui como servo de Deus, debaixo do sangue do Calvário de Cristo, impulsionado a te dizer que todo mal, toda trama, toda sanha vai ser revertida para o teu bem. E na hora H você vai lembrar do que o pastor te disse. Amém? Querido Jesus, em tua presença aqui estamos, reunidos na tua presença. E o Senhor sabe, meu Deus, a necessidade da tua serva e do teu servo. O Senhor sabe porque eu estou nessa noite falando sobre esta palavra. E eu sei, aleluia, labacandarabagai. Oh Deus, oh Deus, ribicanta rabassure miriaia, remianda rabagai. Louvado seja Deus, você vai ver com os teus olhos cada um daqueles, aleluia, que tramaram contra você. Você vai ver todos eles envergonhados, e o nome do Senhor e a palavra de Deus prevalecer na tua vida. Assim diz o Senhor na minha vida. Erga a tua mão agora para a gente se despedir. Ah, glória a Deus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos hoje e sempre. E os que creem no nome de Jesus e em sua viva palavra têm uma graça para dizer amém. Deus te abençoe.